Sabe, tem uma história lá no livro de Deuteronômio que nos apresenta um paradoxo bem interessante. Como é que o mesmo líder consegue conquistar um exército de gigantes e, ao mesmo tempo, perde a batalha pelo seu desejo mais profundo? Vamos mergulhar nessa narrativa sobre poder, fé e, principalmente, sobre o que realmente significa vencer. E é essa a pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. Afinal de contas, o que é uma vitória de verdade? A história que a gente vai ver agora oferece uma resposta bem surpreendente e que vem em duas partes. Para a gente entender o cenário, imagine o seguinte: a jornada de 40 anos no deserto está chegando ao fim. Moisés está lá recontando a história de Israel para uma nova geração. Ele está lembrando a todos como, sob a direção de Deus, eles se tornaram uma força imparável. Estão marchando para a Terra Prometida e parece que nada pode detê-los. E aí, no meio desse caminho, aparece um obstáculo gigantesco. Og, o rei de Bazã, vem com todo o seu exército para bater de frente com Israel. E olha, esse não era um inimigo qualquer não. Era um desafio que tinha tudo para ser assustador. E é aqui que a coisa muda de figura. Antes mesmo de a primeira espada ser levantada, vem uma promessa divina. Deus fala diretamente com Moisés: não tenha medo. A vitória não é só uma possibilidade, não. É uma garantia. O resultado da batalha já estava decidido antes mesmo de ela começar. E qual foi o resultado dessa promessa? Bom, ele pode ser resumido em um número: 60. Esse é o número de cidades fortificadas que Israel conquistou em Bazã. A escala desse feito militar para qualquer padrão normal era simplesmente inacreditável. A vitória foi total. Não tem outra palavra. O texto bíblico faz questão de deixar isso claro. Todas as cidades, mesmo aquelas super protegidas com muralhas altas e portões com trancas, foram tomadas. A destruição foi completa. E eles ainda levaram todo o gado e os despojos. Foi uma demonstração de força externa, sem margem para dúvida. Só que a história destaca um detalhe crucial sobre o líder inimigo. Og não era só um rei poderoso. Ele era um dos últimos reféns, um povo que ficou conhecido na antiguidade pela sua estatura, de gigante. Isso transforma o conflito em algo muito mais pessoal e, claro, muito mais intimidador. E para ninguém duvidar disso, Moisés inclui um detalhe bem específico e curioso na história: o tamanho da cama de ferro de Og. Tinha 4 metros de comprimento. Alguns dizem que podia ser o sarcófago dele, mas o ponto é claro: Israel não derrotou apenas um rei, eles derrotaram um gigante, superando aquele mesmo medo de gigantes que os paralisou 40 anos antes. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. A gente sai do campo de batalha épico, da vitória militar, e entra num momento de profunda intimidade, de vulnerabilidade. Moisés se aproxima de Deus em oração. Mas olha que interessante. Antes de pedir qualquer coisa, a postura dele é de pura adoração. Ele começa reconhecendo a grandeza, o poder de Deus, agradecendo por tudo que ele viu Deus fazer. E só então vem o pedido, o grande desejo do coração de Moisés. É o ápice da jornada de uma vida inteira. Depois de liderar esse povo por 40 longos anos, tudo o que ele queria era finalmente colocar os pés na terra prometida. Depois de uma vitória tão espetacular e de uma oração tão sincera, a gente naturalmente esperaria uma resposta positiva, um sim. Mas o que acontece a seguir é totalmente inesperado. É o clímax emocional da história. E aqui está o coração do conflito, né? De um lado, o desejo tão humano e compreensível de um líder que dedicou a vida a uma causa. Do outro, o plano soberano de Deus, que, como a gente vai ver, era imutável. A resposta de Deus vem, e é direta, firme e definitiva. Basta. Em outras palavras, esse assunto está encerrado. Não tem espaço para negociação. A decisão é irrevogável. Dá para imaginar o golpe que isso deve ter sido para Moisés. Mas olha só, mesmo no meio da recusa, Deus não o deixa sem propósito. Ele dá a Moisés uma nova missão. Ele não ia entrar na terra, mas ia poder vê-la de cima. E o mais importante, ele deveria preparar a próxima geração, passando o bastão, fortalecendo e encorajando Josué para completar a jornada. Aí fica a pergunta, não é? Como é que a gente pode chamar isso de uma história de vitória se o grande herói enfrenta uma decepção pessoal tão profunda? É nesse ponto que a narrativa nos convida a pensar num outro tipo de triunfo. É aqui que a gente descobre o ponto central de tudo isso. A vitória de verdade, nesse contexto, não é sobre conquistar o que se quer. É sobre algo muito mais difícil. É sobre se manter fiel, obediente à vontade de Deus, mesmo sem entender os planos dele.
E é nisso que Moisés se mostra gigante. Pensa bem, durante toda a jornada no deserto, qual era a reação padrão do povo de Israel quando algo dava errado? Reclamar, murmurar. Mas Moisés, mesmo com o coração partido, se submete. Ele não questiona, ele obedece. Essa atitude do Moisés ecoa séculos depois e se conecta diretamente com a perspectiva que o apóstolo Paulo vai trazer. A ideia de que a vitória final não está nas nossas circunstâncias externas, mas sim em fazer parte de um desfile triunfal interno que é guiado pela fé. Então, para amarrar tudo isso, o que esse capítulo nos mostra não é uma, mas duas vitórias completamente diferentes, e cada uma delas com uma lição muito poderosa. De um lado, a gente tem a vitória externa, aquela que todo mundo vê, espetacular, inegável, mas a história sugere que a vitória mais profunda, a mais significativa, foi a interna, a vitória silenciosa de Moisés ao aceitar a vontade de Deus, mostrando uma fé e uma submissão que são de verdade inabaláveis. E isso deixa uma reflexão no ar para a gente, não é? A nossa ideia de vitória está presa aos resultados que a gente pode ver e controlar? Ou ela se baseia em algo mais profundo, na nossa resposta de fé e obediência, não importa qual seja o resultado final?